meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 28. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, né? Relembrando que esses materiais que vocês vão ter em mãos e vão utilizar para anotar ao longo da aula, isso vai ajudá-los a responder as atividades e a fixar melhor o conteúdo também. Então, por favor, não deixem de ter em mãos caneta, caderno, lápis, tudo o que for necessário para vocês fazerem as suas anotações. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a origem e a distribuição das produções e das mercadorias. Tá? Nossa, professora, tudo isso? O que é tudo isso? A gente já vai ver. Qual que é o nosso objetivo, então? Descrever os processos de uma cadeia produtiva. Origem e distribuição das produções e mercadorias a gente pode resumir em cadeia produtiva. Então, vamos descobrir tudo isso. Todo produto disponível para compra em qualquer lugar passa por um percurso semelhante. Tá? O que tem de semelhança, em toda essa cadeia produtiva, nesse percurso? Isso significa que, antes de ficarem prontos, esses produtos eles vão ser constituídos por matérias-primas que vão passar por um determinado número de transformações até que essa matéria-prima transformada ela esteja em condições de ser levada até o consumidor final. Isso vai se chamar cadeia produtiva. O celular, o computador ao qual vocês estão aqui assistindo essa aula, que vocês estão me vendo, esse celular, o computador, ele passou por esse processo aqui de cadeia produtiva, Houve a extração de matérias-primas que estão presentes nesse sistema ali. Isso foi levado para um processo de transformação, no qual as matérias-primas elas foram transformadas para que pudessem ser as peças que compõem o celular, o computador que vocês têm agora em mãos. Então, todo esse processo se chama cadeia produtiva. A cadeia produtiva compreende o processo primário da organização. Ela nada mais é do que um conjunto de etapas. Etapas essas que são consecutivas ao longo da produção, as quais diversos insumos é sinônimo de matéria-prima, os quais esses insumos são transformados em um bem ou então em um serviço. Tá? Então, isso é o processo da cadeia produtiva. Então, aqui, só exemplificando para vocês, por exemplo, a gente tem aqui o início, que é o grão, depois esse grão vai ser armazenado, vai ser transformado em ração, depois ele vai, esses animais aqui, eles vão para abate, vão virar produtos, esses produtos aqui que foram extraídos desses animais vão ser industrializados, eles vão então ser distribuídos e transportados até que possam chegar ao ponto de venda. Então aqui o processo produtivo, aqui essa cadeia produtiva, ela envolve tanto os grãos quanto os animais aqui. Então tudo isso vai ter processos de transformação aqui, até que esse produto aqui, dependendo do grau de transformação dele, ele esteja apto a ir a um ponto de venda. Trata-se, portanto, de uma sucessão de operações ou estágios técnicos de produção e distribuição. Operações essas que são, relembrando, integradas. São realizadas por diversas unidades que estão interligadas, assim como uma corrente, desde a extração e manuseio dessa matéria-prima até a distribuição do produto. Então, é uma corrente e cada etapa é um elo dessa corrente que vai formar, então, essa cadeia produtiva. A cadeia produtiva engloba tanto os bens de consumo, que são adquiridos, então, pelo consumidor final, que somos nós, quanto bens de produção, que são as matérias-primas, os bens de capital, que são os equipamentos, os bens ali necessários para a produção desses outros bens ou serviços ali. Então, é todo esse processo. Essa questão aqui de bens de consumo, de produção, de serviço, de capital,
nós já vimos em relação lá aos setores da economia, primário, secundário e terciário. Então, a gente tem etapas, né, nessa cadeia produtiva. Agora, a gente vai ver quais são essas etapas para que vocês possam entender, então, todo esse processo. É importante, né, primeiro aqui ressaltar que cada produto tem a sua particularidade, que cada empresa envolvida vai executar, né, o seu papel nessa cadeia produtiva à sua maneira, né, vai exercer a sua função dentro daquela cadeia produtiva ali, da maneira em que ela está apta a exercer. Então, o que a gente vai conversar agora, né, essas etapas é uma abordagem geral, porque, né, cada processo, cada produto vai ter a sua particularidade, né, em relação ali à produção. Então, são basicamente 3 etapas. A extração da matéria-prima, a transformação dessa matéria-prima em produto e a distribuição do produto final. Então, aqui, essa transformação, a segunda etapa da matéria-prima em produto, essa transformação vai depender do produto. Então, essa transformação ela pode ocorrer mais de uma vez ou ela pode ser única, né? Vindo a matéria-prima bruta, ela vai ser transformada apenas uma vez e já vai ser distribuída para o consumidor final. Ou então, né, dependendo do produto que você quer gerar, né, essa transformação ela pode ocorrer em mais de uma etapa. Então, aqui, mais uma vez, nós vamos ver uma abordagem geral, ok? Então, a primeira das etapas, que é a extração da matéria-prima. A capacidade de extrair recursos do ambiente sempre foi uma preocupação recorrente, né, dentro da história da humanidade. A disponibilidade da matéria-prima ela é essencial para a produção e, por isso, a extração é a primeira parte da cadeia produtiva. Então, sem a gente extrair a matéria-prima, sem nós termos, né, esse primeiro recurso, o restante da cadeia não acontece. Então, é a primeira parte e é uma parte importante e integrante do restante da cadeia. Quem vai cuidar dessa extração normalmente são as indústrias extrativistas. Então, aqui a gente entra nas indústrias primárias. Vocês lembram? Primária, secundária e terciária, lá dos setores de produção. Então, aqui a gente está trabalhando com o setor primário, que são indústrias extrativistas. A localização dessas indústrias geralmente vai ser próxima, né, às fontes desses recursos que necessitam ser extraídos da natureza, justamente para que seja facilitado, né, a extração já seja captado ali e seja levado, então, para o segundo elo da cadeia produtiva. Então, essas indústrias, elas vão, né, normalmente, vai facilitar, né, com que elas estejam localizadas próximo à fonte, né, desse recurso. São elas que vão fornecer os insumos minerais e orgânicos para as indústrias de base ou diretamente para as indústrias transformadoras. O processo, ele geralmente é feito por máquinas de grande porte para ter, né, uma extração de matéria-prima em grande escala. Por quê? É um processo caro você extrair essas matérias-primas, né? Por isso, então, são grandes máquinas, é extraído em grande escala para que valha a pena, né, todo esse processo de extração. Então, você extrair de grão em grão ali vai demorar muito tempo e vai encarecer toda essa cadeia produtiva. Então, quanto mais você gasta na extração, esse valor vai ser repassado para o próximo elo, que vai repassar o valor do anterior e o seu para o próximo elo. Então, isso encarece. Essa cadeia produtiva também ela precisa girar, né? Essa economia dessa cadeia produtiva, ela precisa girar. Então, geralmente, a gente vê esse processo na agricultura, na mineração, pecuária, extração vegetal, por exemplo, né? São exemplos de produtos ali que são extraídos, né, do primeiro setor. Como as matérias-primas são, em tese, elementos brutos que abastecem todo o restante da cadeia, é necessário produzi-las em grande escala para que se obtenha um retorno significativo. Então, foi o que a gente conversou agora em relação a volume, né? Então, quanto mais se extrai, mais vai valer a pena. Menos custo você vai ter, mais retorno, né, você vai ter em relação a lucros. Então, aqui é um exemplo, ó, uma máquina, né, uma grande máquina aqui, ó, extraindo areia, ó. Então, imagina você extrair só de pouquinho em pouquinho, não vai compensar.
Então, é necessário grandes máquinas para que um volume maior seja retirado e isso compense, né, o custo de você colocar uma máquina dessa para operar e então, né, poder ter um retorno com relação a esse primeiro elo da cadeia aqui. Depois a gente tem o segundo elo da cadeia produtiva, que é a transformação da matéria-prima em produto. Então, uma vez que o recurso ele foi extraído lá no primeiro setor, no primeiro elo, esse recurso, então, ele vai passar para a segunda fase, ou seja, serão refinados para que se tornem aptos a serem utilizados. É o que faz a indústria de base, a indústria de metalurgia, as siderurgias, as petroquímicas, por exemplo. Elas vão garantir a pureza dos materiais retirados da natureza e por meio desse trabalho de refinamento que vai ser possível, né, melhorar então a qualidade da produção. Então aqui que entra, né, a questão de quantas vezes esse produto vai ser processado, né, até que ele se transforme então no que você quer comercializar. Posteriormente, essa matéria-prima já refinada, ela vai ser encaminhada para outro tipo de indústria, né, que são as indústrias leves e intermediárias. Então, as indústrias leves, elas vão ser responsáveis por transformar a matéria-prima em bens de consumo, enquanto as intermediárias vão fornecer equipamentos e máquinas presentes, né, na cadeia produtiva. Não é raro, então, que uma mesma indústria ela esteja presente na extração e na elaboração da matéria-prima, visto que esse processo de preparação ele envolve quantidades massivas de recursos e energia. Então, é preferível, né, que todo custo adicional ele seja eliminado. Então, muitas vezes a indústria que extrai, ela vai processar também. Vão ser setores diferentes, né, mas que fazem parte de um mesmo grupo, ali, um mesmo conglomerado. Então, ela extrai e já manda ali para esse segundo setor que vai transformar e vai transformar quantas vezes forem necessários, né, para que esse produto seja então comercializado. A partir de um momento que uma mesma empresa faz, né, esses processos ali, segmenta esses processos, você tem então um menor custo de produção, então custos adicionais são eliminados, né, e a empresa acaba tendo um lucro maior. Então aqui, por exemplo, isso é aço, ó, gente. Isso é aço, então o aço é extraído, né, lá da natureza, na sua forma bruta, depois ele é transformado aqui, ó, ele é derretido a altas temperaturas e isso aqui vai virar algum outro produto, vai virar aquelas ligas, né, vai ser usado, né, em indústria de construção, indústria, enfim, em variadas indústrias, mas isso aqui é aço. E então a gente chega na última fase da nossa cadeia produtiva, que é a distribuição do produto. Então, feitos todos esses processos de transformação, né, das peças ali, né, que compõem o produto, é necessário então disponibilizá-lo para os consumidores finais. Aqui nesse ponto, né, de distribuição, é necessário investimento com logística, pois todos os custos envolvidos nas etapas anteriores podem ser afetados por um transporte ineficiente que danifique ou então extravie o produto. Então, a logística vai ser o transporte, né? Vai ser como esse produto vai ser embalado e vai chegar, né, até aquele consumidor final ali, até a outra ponta, né, a última ponta desse elo, dessa cadeia produtiva. Então, é necessário que essa logística seja feita de uma forma segura, né, para que o produto ele chegue inteiro, não exista danificação ou até extravio desse produto. Então, dependendo, né, do modelo de negócio, pode haver apenas uma distribuidora para que se dê conta, né, de todo esse escoamento da produção. Em outros casos, né, com empresas grandes, é necessário um conjunto de distribuidoras, né, ou então revendedoras que garantam essa entrega em nível nacional e internacional. Então, dependendo do nível da empresa ali, da grandeza dessa empresa, se vai ser nacional ou internacional, então, dependendo disso, vai ter mais de uma tipo de logística envolvida nesse transporte. Aqui é um centro de distribuição, só para ilustrar para vocês essa questão
do transporte. Então aqui, ó, todas essas mercadorias estão esperando para serem entregues ao consumidor final. Então é isso, gente. Hoje nós conhecemos essa questão de cadeia produtiva, como os produtos são extraídos, são processados e são distribuídos. Essa é a nossa cadeia produtiva. Não deixem, né, de fazer as suas atividades, de revisar aqui a aula. Não deixem de procurar mais informações se vocês se interessaram, ficaram curiosos com alguma coisa. Busquem informações e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!